Olá, meus amigos, minhas amigas, quanta saudade, mais um domingo, mas temos dentro de nós uma esperança, uma fé, que logo tudo isso vai passar. Que possamos fazer, meus amigos, do nosso dia a dia, as nossas melhores vibrações, as nossas melhores os nossos melhores trabalhos, né? Aonde a gente estiver, seja no nosso lar, no nosso trabalho, que possa sempre existir em nossa vida a luz de Deus sempre brilhando, a luz de Jesus sempre nos aquietando o nosso coração, para que possamos passar por esse momento com muita paz, com muita harmonia e com muita luz. Você sabe, meus amigos, que nunca trabalhei como eu estou trabalhando nesses dias, nesses meses, né? E ponho no meu trabalho o meu maior amor. É isso que importa na vida, é a gente trabalhar no bem, a gente amar as pessoas, a gente poder ligar para um amigo, dizer o tanto que o ama, dizer se ele está precisando de alguma coisa, dar uma palavra, um aconchego, uma oração. Isso que importa, é isso que a gente espera, é isso que Deus espera de nós, para que passamos firmes, serenos, né? Mais essa trajetória, mais essa lição que a vida está nos trazendo, que é tão maravilhosa, porque existe muito aprendizado. Só que temos que prestar muita atenção, não deixar passar esses dias como dias somente dias difíceis. Não. Que possamos passar dias difíceis, mas com alegria, com entusiasmo, porque somos filhos de Deus, somos guerreiros, temos a sua luz divina dentro de cada um de nós, e que essa luz possa sair de dentro de nós. Então, meus amores, vamos aproveitar nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, as tristezas, as alegrias, o convívio, esse momento também que estamos longe um dos outros, que possamos sempre levar o lado bom, o lado do aprendizado, porque sabemos que lá na frente virá dias calmos, serenos, iluminados. Então, que possamos ter sempre Jesus nos iluminando o nosso caminho, que possamos ter sempre essa paz, porque é com ela que vamos enfrentar, firmes e fortes, como filhos guerreiros do Pai. E assim, que essa noite seja mais uma noite de luz, de amor e de fraternidade, e que o nosso querido Aldo possa nos trazer uma linda reflexão para esta noite nossa, mais uma delas, e que ela seja uma reflexão que vai adentrar o nosso coração, o nosso ser e ajudar na nossa transformação. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Pai, obrigada, Jesus, meu irmão. Obrigada, espiritualidade amiga, que nesse momento nos traz um momento de muita paz, de muito amor e de muita harmonia. E que essa paz possa percorrer por todo o nosso lar nesse momento, irradiando a luz de Jesus. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E agora convidamos
o nosso querido e amado Aldo, que sempre nos traz, com todo o seu amor e carinho, uma reflexão vinda de dentro desse coração tão lindo que ele tem. Que Jesus abençoe a ele e seus familiares. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos para poder refletir um pouquinho mais, nos ajudando na nossa própria caminhada. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o mundo de regeneração. Nós sabemos, pelo menos dentro da doutrina espírita, que o nosso planeta passa por um processo de transição de um mundo que nós chamamos de provas e expiações para um mundo de regeneração. Espíritos que tiveram a oportunidade, ao longo das sucessivas reencarnações, e decidiram que não querem aproveitar todas essas oportunidades para crescimento espiritual, para transformação, para evolução, que não cederam às oportunidades que são apresentadas, eles estão sendo aos poucos reposicionados para mundos mais primitivos, para trabalharem com ferramentas mais simples. Nós vivemos hoje no nosso planeta a separação do joio e do trigo. O verdadeiro apocalipse, metaforicamente descrito por João Evangelista, mas não como o apocalipse como o fim do mundo, mas como o fim de um ciclo, um começo do novo ciclo. Nós vivemos hoje no nosso planeta, irmãos, nós estamos dentro de um verdadeiro liquidificador, onde os solavancos dos obstáculos estão dando as oportunidades, talvez as últimas, de lapidarmos, de transformarmos os nossos sentimentos. Toda essa crise que nós vivemos, esses solavancos da própria natureza, tsunami, furacões, catástrofes naturais, as doenças, pandemia, a sociedade, a corrupção, as guerras, tudo isso vem anunciar, toda essa crise vem anunciar esse momento de transição. E em seguida, quando se bate alguma coisa no notificador, o que se faz? Pega aquele conteúdo e joga numa peneira. Aqueles pedaços que cederam às oportunidades, aqueles espíritos que estão procurando se refinar, se transformar, conseguem passar pelos buraquinhos da peneira, continuarão fazendo parte do caldo, da sopa do nosso planeta Terra. Mas os irmãos que não estão cedendo, que decidiram pelo esse livre-arbítrio, que não querem ceder, não querem se refinar, não estão passando pelos buraquinhos da peneira. E o que se faz quando uma coisa é retida na peneira? Retira-se de lá e coloca-se em outro local. Reposicionados para mundos mais primitivos, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém. Deus dá oportunidade aos seus filhos de aprenderem as lições mediante o grau evolutivo que eles estão. Reposicionados para trabalharem com ferramentas mais simples, mais rudes, mas que estão de acordo com o grau de evolução, aquilo que eles escolheram pelo seu livre arbítrio, e vão continuar evoluindo. Porque o nosso planeta Terra agora, ele tem que ir para uma nova esfera, ele tem que adquirir novas lições, estão sendo e serão cada vez mais apresentadas para aqueles que ficarem fazendo parte do nosso planeta. E assim, irmãos, como espíritos do bem estão trabalhando para que essa transição ela ocorra da melhor maneira possível, irmãozinhos também menos esclarecidos estão tentando seduzir o máximo de espíritos para serem levados junto com eles, porque eles também são organizados, muitos têm consciência desses últimos tempos. E nunca teve tanto no nosso planeta
a ocorrência de influenciações negativas e sedutoras em todos os níveis, na família, na política, incitando guerras, suicídios, vícios das mais variadas ordens. Essa crise, ela anuncia esse momento, essa passagem. Assim como o rio que encontra o mar, o encontro das águas não é pacífico. Há o choque entre essas águas, ao revolver dos sedimentos. E só depois desse choque, dessa crise, que levanta sedimento, que derruba barranco, arranca árvore, é que aquela água, ela consegue se adentrar ao mar, ser algo maior, ter novos nutrientes, uma nova temperatura, uma nova salinidade. É o que ocorre. Estamos adentrando esse mundo de regeneração. E o que eu gostaria, amigos, de conversar com vocês especificamente hoje é justamente esse mundo de regeneração. É entender um pouquinho sobre ele. O que é isso? E talvez, irmãos, o mundo de regeneração, ele já começou para muitos. Para muitos ele já iniciou. O homem, ele está quase pisando em Marte, procurando conquistar novos mundos. Mas ele esqueceu de desvendar o universo mais importante, que é o seu próprio universo interior. O mundo de regeneração, em essência, será a regeneração com a nossa própria consciência. Não será mais possível ser feliz, ter paz, sem modificar nossas más tendências. Elas nos cobrará o que nós já estamos prontos para transformar em nós. Uma prova disso é que nós nunca tivemos tantos casos de depressão, síndrome do pânico, doenças mentais como agora. É a nossa mente nos assinalando que não adianta mais apontar o cisco no olho do outro sem tirar o nosso. Éramos craques em apontar o defeito do vizinho, mas sem enxergar os nossos. O mundo de regeneração será o mundo do espelho. O mundo do espelho. Se eu estou na frente do espelho, o que o espelho me mostra? Ele me mostra a mim mesmo, quem eu sou. Se você sente que cada vez mais você nota suas imperfeições, às vezes se sente triste por ter tantas coisas ainda a melhorar, tenta combatê-las, mas erra mais do que acerta, parabéns. O mundo de regeneração já começou em você. Neste novo ciclo, ocorrerão mudanças nas sintonias do nosso planeta. Novas gavetas do nosso subconsciente estão sendo abertas. Novas lições precisam ser aprendidas. O mundo de regeneração, tanto no plano material quanto no plano espiritual, é para quem quer tentar se melhorar. É para aquele que está disposto a tirar as máscaras da ilusão. Para aquele que verifica que o problema não é sempre o outro, não é sempre o outro, mas que temos a nossa cota de responsabilidade. Para aquele que quer assumir a sua parcela de responsabilidade frente ao seu próprio aperfeiçoamento. Para de tentar mudar o outro e trabalha para modificar a si mesmo. Semelhante àquela pessoa, àquela criança que está tentando pela primeira vez andar de bicicleta. Está caindo, se ralando, trombando, derrubando os outros que passam perto dela, mas que não desiste jamais. Para aquele que sabe que, mesmo que ele caia novamente,
ele montará quantas vezes for necessário na bicicleta. É isso. Esses são os eleitos, os escolhidos para o mundo de regeneração. Aqueles que querem trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Nós já tivemos, irmãos, um encontro, uma reflexão, aonde nós falamos muito desse despertar da consciência, não é? Que ocorrerá em cada um de nós. E justamente uma das etapas que nós seremos convidados a trabalhar é fazer as pazes com a nossa própria consciência. Nós teremos que nos encontrar frente a uma pergunta que nós até agora não temos respostas e somos convidados a trabalhar para respondê-las, cada um de nós individualmente. A pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Jesus e tantos outros filósofos sábios antes dele disseram: conhece a ti mesmo. O mundo de regeneração nos convidará a adentrar a esse universo íntimo e responder essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Conhece a ti mesmo. É necessário verificar as nossas imperfeições para poder corrigi-las. Assim como alguém que tem um berne nas costas, um verme comer nas costas, mas a pessoa não consegue ver e não sente. Não sente. Essa pessoa só poderá se curar quando ele percebe a existência dessa chaga, dessa doença. E nós vamos perceber cada vez mais as nossas mazelas, principalmente nos relacionamentos mais íntimos que vivemos, com as pessoas na família, com os colegas no trabalho, com os amigos mais próximos, através do estudo de uma obra do bem, uma obra cristã, uma obra que propicia o crescimento de cada um de nós. As dores que temos na nossa caminhada reencarnatória, elas estão tentando há muito tempo nos alertar dessas doenças espirituais. Há muito tempo. Da falta de perdão, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso desequilíbrio sexual, dos nossos vícios. Só que, gente, nós somos ainda muito teimosos e orgulhosos, na verdade. A teimosia é um reflexo do nosso orgulho. E fingimos não vê-las. Fingimos que nós não temos essas imperfeições. Fingimos que a minha raiva é culpa do outro que me fez me ficar com raiva. A minha falta de paciência é culpa do outro, é daquele colega, é daquele familiar que me faz ter este sentimento. Não, eles são apenas gatilhos. A raiva sempre existiu dentro de mim. A impaciência sempre existiu dentro de mim. Só que até agora eu apontava os outros, eu encobertava isso tudo porque eu não queria me olhar. Era mais fácil apontar o erro dos outros. E os outros são apenas gatilhos que dão oportunidade a gente se enxergar como nós somos. E talvez nós fingimos ser portadores de tudo isso, porque se nós formos realmente nos olhar sem nenhuma máscara, talvez ficaremos chocados com tantas mazelas. E como mecanismo de defesa, nós preferimos não dar importância, ou melhor, colocar a culpa no outro. Foi o que nós fizemos até agora. Mas agora, irmão, não tem mais jeito. Para você que já despertou para a necessidade dessas mudanças, a sua consciência te mostrará as atitudes erradas que você está praticando a cada momento.
e também, logicamente, os acertos, para nos fortalecer cada vez mais. E os acertos nos tornarão felizes por ter agido de maneira diferente do que eu vinha praticando com o próximo. Te mostrará que é possível modificar nossas próprias tendências. Vi uma pessoa sentado na rua, fui em casa, peguei um pouco de comida e dei. Como me senti bem? Como me senti bem? Nos erros dos filhos, em vez de gritar, xingar de longe, chamei-os na mesa sentados para explicar o que estava acontecendo. Agi com paciência e com perdão. Como me senti bem? Verifiquei que um colega do trabalho está triste, parei o que eu estava fazendo, peguei uma parte do tempo do meu almoço para saber o que ocorria. E que através desse meu interesse ele melhorou muito. Como me senti bem com isso? Sofri no trabalho fofocas, maus tratos dos colegas ou do chefe, mas não revidei. Não trouxe eles para dormir comigo nos meus pensamentos. Não deixei que as más sintonias deles me atingissem. Como me senti bem? No semáforo eu não tinha nada para dar para aquela pessoa. Eu não tinha nem a moedinha, nem a bolachinha, mas eu abaixei o vidro. Eu olhei nos olhos daquela pessoa e disse: fique com Deus. Eu dei um alimento espiritual. Como me senti bem? Quando esses chamados, irmãos, da consciência, da nossa consciência ocorrerem, não nos coloquemos em posição de vítimas ou nos sentimos inferiores ou imperfeitos. Primeiro passo, nós precisamos aceitar que todos nós somos imperfeitos e vamos errar, ponto. Tiremos essa máscara de falsa perfeição, que ninguém é perfeito nesse planeta, ninguém, ponto final. Porque se existisse algum espírito perfeito, não estaria aqui, estaria em outro planeta mais evoluído. Nós todos somos imperfeitos e vamos errar, ponto. Todos nós estamos em construções, sou assim. Não é pecado e não temos que ter vergonha de sermos assim. É o grau evolutivo que nós nos encontramos. É o grau evolutivo que nós nos encontramos. É a mesma coisa que falar, querer que uma criança tenha vergonha ou pecado para que ela não seja ainda um adulto. É o nosso grau. É a nossa etapa, a nossa fase de errar, é a nossa fase de praticar coisas ruins. Faz parte disso. Não é pecado isto, Deus não vai deixar de nos amar por causa disso. É uma fase, é a nossa etapa. Só que, o que está acontecendo nessa mudança de ciclo? Do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Estão convidando para que a gente cresça, para que a gente saia dessa etapa. A lagarta parece feia, não é? A lagarta não é feia. Mas olha qual é o destino dela. Olha qual é o objetivo dela. Olha qual é a transformação, o trabalho que ela vai acontecer. Virar uma borboleta. É a mesma coisa que acusar a borboleta por ter sido uma lagarta. Somos assim, irmãos. Estamos nesse momento de evolução, de busca de ser a borboleta. A maioria dos espíritos que estão nesse planeta tem as mesmas imperfeições que nós, em maior ou menor grau. Senão, como disse, estariam em mundos mais felizes. Temos que nos enxergar como uma rosa que tem espinhos e que fere às vezes, mas que também tem beleza, tem cor, tem cheiro. A perfeição não consiste em deixar de ser uma rosa para virar uma outra flor. Não é isso. Não é isso. É continuar sendo uma rosa, mas com menos espinhos.
A essência da lagarta continua na borboleta. A borboleta levou consigo a lagarta, mas de uma forma transmutada, de uma forma mais bela, de uma forma mais sutil. É isso. Gente, perfeição espiritual que muito se prega não é deixar de você ter raiva, não é deixar de você ter quadros de impaciência, não é deixar de você ter outras coisas, faz parte de nós. Não é eliminar. Um Cristo não é aquele que não sente raiva. Um Cristo não é aquele que não passa por situações que ainda lembram a lagarta. Mas um Cristo é alguém que tem controle de todas as emoções. É isso. É o controle de tudo isso. É o controle. É isso que nós temos que buscar. E esse controle está na palavra o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Jesus, muitas vezes, peguem a Bíblia e o Evangelho, ele teve que agir de maneira mais enérgica. Ele teve, em algumas situações, mas sem a falta da caridade, do amor, do perdão. Assim como um pai, às vezes, precisa educar um filho de uma maneira um pouco mais enérgica, e a gente não está falando de violência, de espancar ninguém, às vezes é necessário passar a lição de uma outra maneira. É buscar o equilíbrio de nós mesmos. É buscar o controle das nossas emoções e não sermos dominados por ela. Porque quando eu me aceito como um ser em construção, eu busco trabalhar para me melhorar. Eu não permito que os meus defeitos me deprimam ou tire o ânimo da caminhada. E se a gente ficar só pensando nas nossas imperfeições, a gente está abrindo um campo de sintonia para os irmãozinhos menos esclarecidos ter acesso a nós pela influenciação negativa e ficar perturbando. Você errou de novo. Para que você vai no centro espírita? Para que você vai na igreja? Para que você lê a Bíblia? Você só faz o contrário, você errou de novo. Você nunca vai conseguir. E através dos nossos pensamentos, eles ficam colocando esse desestímulo em nós. Não esperemos, irmãos, sermos perfeitos para fazer coisas boas. Senão o mundo não teria nenhuma bondade, porque todos nós somos imperfeitos. Nem Jesus escolheu como 12 apóstolos espíritos perfeitos. Eles eram irmãos que apresentavam mazelas, dificuldades, como a nossa, ou até maiores do que as nossas hoje. Vocês acham que não pesa para nós, expositores, falarmos para vocês tantos conhecimentos, saber tanto isso no nosso íntimo, e ainda não conseguimos, irmãos, vencer a maioria das coisas que nós falamos? Você acha que não pesa para nós falar sobre tudo isso que eu estou falando para vocês? Quantas outras exposições eu falei sobre julgar, sobre perdão na família? E eu me pego, amigos, caindo nas armadilhas, fazendo justamente o contrário daquilo que eu falo para vocês. Você acha que está aqui na frente alguém ou qualquer palestrante que você ouça, ele já resolveu todos esses problemas? Não resolveu, irmãos. Eu digo para vocês, isso pesa muito para nós também. Pesa muito. Talvez eu chegarei no mundo espiritual como um verdadeiro tolo, por ter dito tanto para os outros e ter feito tão pouco para mim mesmo. Só que se a gente esperasse semeaduras daqueles que estão já resolvidos, não haveria nenhuma plantação, irmãos. Não haveria.
não podemos nos apegar aos nossos defeitos, não podemos deixar que essas sensações, esses tormentos, essa nossa crise de inferioridade, sabe, essas coisas mentais tomam conta da nossa caminhada, senão vão parar. E aí nós abrimos a porteira para a depressão, para as ideias que nos vão nos consumir. Sabe, já tomei a decisão em relação a isso. Olha, eu posso chegar como tolo no mundo espiritual. Mas que bom se alguém que está ouvindo isto conseguir fazer muitas dessas transformações que eu que estou falando ainda estou com dificuldade. Mas o importante é seguir em frente. O que seria do Evangelho de Jesus se esperasse ser apresentado por pessoas perfeitas? Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Às vezes eu de tanto falar, sou a pessoa que mais precisa ouvir isso. Quem sabe um dia de tanto falar isso 10, 20, 50, 500 vezes, quem sabe um dia isto tudo que eu falo vai se tornando mais concreto dentro de mim. No entanto, não podemos desanimar. Precisamos também entender que cada um tem o seu tempo, né, irmãos? O que é fácil para mim pode ser difícil para o outro. E o que é fácil para ele pode ser difícil para mim. Não é? Não tivemos reencarnações diferentes? Histórias diferentes? Famílias diferentes? Só a educação que você teve nessa vida, companheiro, pronto. Já é suficiente para nos tornar como universos completamente diferentes um do outro. E às vezes você percebe no próprio lar. Tem alguns filhos, ou esposo, a esposa, que no requisito perdão já conseguiu alcançar alguns degraus maiores, e você no requisito talvez um pouco paciência, em degraus um pouco maiores do que eles. E assim vai. Né? São muitos os defeitos que nós temos, são muito aquilo que nós precisamos ainda transmutar. Busquemos trabalhar aquelas situações que a nossa consciência nos aponta constantemente. O que é a nossa consciência hoje, quando nós cometemos atitude equivocada, ela vem apresentando para nós de uma forma mais forte? O que é? É a falta de paciência com as pessoas? É remorso após a infidelidade? É o estado de raiva, de explosão? Então, se a consciência já nos traz constantemente isto, ela está dizendo, amiguinho, olha, nesses requisitos aqui, você já tem condição de avançar um pouquinho mais. Você já tem condição de trabalhar melhor isto. Por quê? Porque se me vem na consciência o remorso da atitude após a prática da atitude, é sinal que eu já estou pronto, eu já despertei para isto. Eu já despertei para que isto não me traz mais paz. Isso não me traz mais felicidade. É aí que eu devo canalizar a minha energia, o meu trabalho. E olha, mesmo que nós não consigamos de imediato, e vai ser muito difícil conseguir de imediato, nós não podemos desistir. Às vezes nessa reencarnação, nós viemos para aprender a lição de não desistir. Talvez não é nem superar, talvez não é nem subir muitos degraus no perdão, muitos degraus na paciência, na tolerância, mas talvez a gente veio a começar a aprender a não desistir. Mesmo que a gente caia da bicicleta, a gente tem que continuar montando. Além desse conhece a ti mesmo, quem sou eu, uma outra oportunidade que o mundo de regeneração, irmãos, nos dará é da gente responder a segunda pergunta. O que te faz verdadeiramente feliz? O que te traz verdadeiramente paz e felicidade? Porque até então, como crianças que nós somos, nessa nossa evolução espiritual, nós procuramos a felicidade nos outros e nas coisas materiais. Mas o fato é que a felicidade, a paz, ela é um estado espiritual, é uma conquista interna. E às vezes nós somos muito cruéis em colocar a nossa felicidade nos nossos relacionamentos. Nós exigimos que as pessoas mais próximas, o marido, a esposa, os filhos,
nos façam felizes, ou que hajam segundo os nossos desejos e as nossas vontades. Nós buscamos e exigimos que o outro se transforme. Exigimos, se transforma, muda, que assim não dá para viver com você, cara. Assim você não me faz feliz. Nós não aceitamos as pessoas como elas são. No entanto, gente, ninguém tem que me fazer feliz. Ninguém. Chega a ser até crueldade, falta de caridade colocar a responsabilidade da nossa felicidade em alguém. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Porque tudo aquilo que é externo é passageiro. As pessoas, os bens materiais, nós levaremos para o mundo espiritual aquilo que nós realmente somos e deixaremos nossas felicidades vinculadas às coisas terrenas se colocarmos nossas felicidades nela. Cadê o meu celular de última geração que me tornava feliz? Cadê o meu salário altíssimo, minha casa na praia, meu carro 0 quilômetro, que era o meu amuleto de felicidade? Ficou lá. Eu fui para o plano espiritual, minha felicidade ficou aqui. Porque eu coloquei em bens materiais, ou coloquei a minha felicidade em pessoas também. Ah, eu só serei feliz se eu estiver junto com essa pessoa. Não que as pessoas nos façam felizes, mas a gente não pode usar as pessoas como amuleto de felicidade. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos estar no mesmo lugar. E aí? Como é que faz? Às vezes eu estou numa colônia, o outro está no outro, o outro está num bar, o outro parente está ali. A gente está em planos energéticos completamente diferentes, vivendo longe um do outro. Quem está no plano acima pode até visitar os de baixo, mas quem está no plano de baixo não tem acesso pela sintonia aos planos de cima. Cadê minha felicidade? Ficou lá com meu marido que está no umbral. Ficou lá com meu filho que está numa colônia espiritual mais acima. Então nós temos que nos fazer feliz. Então o que o mundo de regeneração também vai perguntar para cada um de nós: o que faz feliz? Onde é que está a tua paz? Construa a tua felicidade. Eis, irmão, o mundo do espelho, o mundo da regeneração, o mundo da maturidade espiritual. Não é? Maturidade espiritual. Nós deixamos de ser crianças e começamos a nos tornar adultos espiritualmente. E na transição da criança para o adulto, muitas coisas mudam. E uma delas é parar de contar mentira para os outros e para nós mesmos. É parar de apontar o outro como sendo errado, que a culpa não é minha. É assumir a responsabilidade pelaquilo que nós somos. A responsabilidade pela nossa conquista da nossa felicidade, da nossa paz, e isso tudo será possível conhecendo a nós mesmos. Quem sou eu? Eu recebi, irmãos, pelo WhatsApp, um vídeo que talvez vocês até tenham recebido também, que fala muito bacana sobre essa maturidade espiritual. Eu vou deixar esse vídeo agora como reflexão, para que a gente possa terminar essa nossa exposição com essas palavras, com essa mensagem, ok? Obrigado, amigos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua caridade. Deus abençoe a todos. Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza,
ela se torna aventura. E o que é inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela, a vida.